Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 16. Nós leremos do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abre os nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, possa confortar os nossos corações, possa nos orientar, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, esse trecho é bem conhecido dos irmãos. Ele fala um pouco de precipitação, ele fala muitas vezes de falta de fé. E é algo que tem batido muito no nosso coração, muito nas nossas mentes nos últimos dias. Cada vez mais, né? A gente tem visto as nossas famílias sendo assoladas por desafios que muitas vezes exigem uma pronta resposta de nossa parte. Acontece que a pronta resposta nem sempre é aquela que está no nosso coração. Nem sempre é aquela que nós nos preparamos para dar. A pronta resposta talvez seja aquela que muitas vezes nos deixe mais nervosos ainda, que seria a oração e esperar no Senhor. Quanto é difícil para o povo de Deus esperar a resposta de Deus em oração. Nesse momento eu estou numa situação que a minha família está presa em Gramado. Eu estou com a minha filha, minha sogra e minha esposa presa em Gramado. E até ontem a informação que a gente tinha é que a passagem dela sairia para amanhã, que o hotel seria coberto pela empresa de viagem e tudo mais. Aí agora há pouco, um pouco antes de vir para cá, a resposta que a gente teve é que não tem nada disso e que elas têm até meio-dia para deixar o hotel. Então assim, a minha primeira reação foi pegar a chave do carro e me mandar para Gramado buscar minha esposa, minha filha e minha sogra. Essa é a primeira reação do ser humano. Foi a primeira reação de Sara. Esperou, tinha uma promessa que ela teria filhos, mas ela não aguentou mais. Então vamos dar o jeitinho humano. Jeitinho não é uma particularidade de brasileiro, não. Todo ser humano tem o seu jeitinho. Foi isso que Sara fez aqui. Só que quando a gente dá o nosso jeitinho, nós temos consequências. Imaginem agora, na situação que estão as estradas, né, a gente pegar o carro e se largar para Porto Alegre, para depois ir para Gramado. Que consequências podem ter? Então, antes do ser humano, antes de cada um de nós, quando encontramos um embate desse, antes da gente usar da nossa força, da nossa pretensa sabedoria, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Então, eu gostaria de falar para os irmãos que nesse momento eu ainda não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: eu estou orando, elas estão orando. E muita gente está orando.
Eu dou graças a Deus porque o nosso problema é de logística, de deslocamento. Enquanto tantos e tantos no Rio Grande do Sul hoje não tem uma casa para voltar. A casa delas está aqui, é só uma questão de transporte. Mas muitos lá, muitos estão desabrigados, muitos foram mortos. E o desespero pode não, certamente está tomando conta de muitos corações lá. Então, o primeiro rompante é sair, é defender, é fazer e acontecer. Não é isso que a sociedade nos prega, você tem que fazer acontecer. Nós nunca veremos a sociedade dizer, inclina a tua cabeça, ora e espera a resposta do Senhor, porque Ele vai dar a resposta. A vida de Sara não foi algo assim tão tranquila. Talvez até pudesse justificar a coisa que a gente mais vê hoje, quando nós vemos pessoas que estão com problemas sérios, pessoas que estão muitas vezes com desvio em relação à sociedade, sempre tem uma justificativa. Mas ela tinha a palavra do Senhor, ela tinha a promessa do Senhor. Não precisava se precipitar. Nós vemos as consequências disso até hoje. A situação que está Israel, a situação que está o Oriente Médio. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui já passou ou está passando por situações que vêm exigir do coração dos irmãos, que vêm exigir uma postura dos irmãos, uma resposta dos irmãos. E nós também não podemos fugir a essa necessidade, não podemos fugir a essa responsabilidade. Nós temos que dar as respostas para os problemas que vêm nos assolando. Mas, antes de mais nada, essa resposta tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Sara tinha recebido essa palavra. Como ter paz na sua decisão? Através da oração. Então, quando nós nos deparamos com uma situação dessa, talvez seja fácil para o pastor estar aqui na frente falando, afinal de contas, eu não vi minha família inteira desaparecer num monte de barro, num deslizamento, numa enchente. Então, vamos esperar. O que fazer, por exemplo, quando houve um desabamento de uma casa, como vários que aconteceram no Rio Grande do Sul? Ontem eu ouvia uma reportagem, um vídeo. Um senhor olhava assim, uma barranca caída. Ele falava, minha esposa está aqui embaixo. Pelo coração do homem, em primeiro lugar, ele já deve estar pensando, com razão, que ele não vai mais ver a esposa com vida. A primeira reação talvez fosse até cavar com as próprias unhas para chegar próximo. Nunca, jamais a reação seria esperar. A reação humana jamais seria esperar. Mas quando a gente vê um homem desesperançado na Bíblia, sem saber o que fazer, porque a morte estava batendo na porta dele, e Jesus fala, tenha fé, e ele sabe que a reação dele não é esperar em Jesus. O primeiro clamor que ele faz é, me ajuda na minha pouca fé. Então, irmãos, na manhã de hoje, essa breve reflexão, porque hoje nós temos ceia, nós temos que a gente possa fechar os olhos, respirar, sabe? E dizer, Senhor, fala comigo, me ajuda na minha pouca fé. Senhor, me dá respostas, me mostra o caminho. Uma outra reação é buscar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui essa manhã. O que o Senhor está dizendo para mim nessa manhã? Está dizendo que é para eu lançar minhas ansiedades sobre Ele, porque Ele está cuidando da Cristina, Ele está cuidando da Dona Odete, Ele está cuidando da Larissa. Graças a Deus, o lugar onde eles estão está seguro, não tem problema. Estou falando com as irmãs e não para de chegar coisa aqui, porque elas estão apavoradas no hotel.
Então eu gostaria de convidar os irmãos que vocês estivessem pensando naqueles próximos e talvez até nos problemas de vocês mesmos, que se de repente você está num momento muito bom da sua vida, não está precisando esperar no Senhor para nada desesperador, que os irmãos coloquem no coração aquelas famílias do Rio Grande do Sul, irmãos nossos presbiterianos que temos lá também, irmãos de outras denominações, pessoas que ainda não conheceram a Cristo, ainda não têm certeza da salvação, não têm conhecimento da palavra de Deus. Coloquem o estado do Rio Grande do Sul no coração dos irmãos. Tem muita gente apavorada porque o tempo que está lá está vindo para cá. Ontem a Cristina falou para mim assim, pastor, amor, ore para que Deus leve essa chuva para o Paraná. Eu disse, eu não. Ela disse que se for para o Paraná, para de chover aqui. Não, vamos orar para que ela vá para o oceano, porque realmente precisa de parar de chover lá. Eu gostaria de, nesse momento, convidar os irmãos a reclinar a cabeça, a pensar nessas pessoas que eu falei para vocês. Se vocês têm alguém que vocês sabem que está enfrentando um momento difícil, que a reação seja de responder no próprio braço, de responder na própria força. Se você também está passando por isso, ou se você não passa por isso e não lembra de ninguém nesse momento, lembrem dos nossos irmãos gaúchos. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos estar orando por eles. Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender de Ti. Obrigado mais uma vez, Pai, porque o Senhor vem falando ao nosso coração o quanto nós devemos esperar em Ti. Senhor, nosso coração anseia pela Tua volta. Dia e noite, Pai, nós esperamos, Senhor, ansiosos, que o Senhor venha nos buscar. Mas nós esperamos no Seu tempo, Pai. E é no Seu tempo, Pai, que nós pedimos que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê esperança e que o Senhor possa estar respondendo os anseios de cada um aqui, Deus. Cada família, Senhor, cada irmão que está aqui, que tem problemas e anseios, que tem trazido diante do Teu altar. Senhor, derrama da paz, da graça sobre a vida de cada um deles. Pai, nesse momento queremos lembrar também para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão enfrentando, nós já oramos, mas o nosso coração está aflito, Senhor, porque são tantas e tantas notícias desesperadoras, Pai, são tantas notícias de catástrofe, de doenças que vêm agora após as enchentes, quando as águas baixarem, Senhor. Ó Deus, com os problemas financeiros, ó Deus, que aquele povo vai estar enfrentando. Gente que perdeu casa, gente que perdeu fazenda, gente que perdeu a família, gente que perdeu tudo, Senhor. Pai, que o Senhor possa, em primeiro lugar, estar restituindo, Senhor, ao coração de cada um ali, Deus. E num segundo momento, Pai, que o Senhor possa estar consolando, confortando cada um do Teu povo que está lá. Senhor, que não seja um momento de desgraça, Senhor, mas um momento em que as portas estejam abertas para o Teu Evangelho. Senhor, que as pessoas tenham fé em Ti, aprendam a confiar em Ti. Que seja uma oportunidade, Pai, de olhar para a própria vida e perceber a dependência que nós temos do Senhor. Derrama da Tua graça, Pai, sobre o Teu povo ali, Senhor, e sobre nós aqui também. Abençoa cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.